Basília, segue comigo porque você traz aqui para a gente o debate político. Mas essa decisão do ministro Alexandre de Moraes também traz o debate jurídico. E é sobre isso que a gente conversa agora, ao vivo, com o advogado constitucionalista André Marsiglia. André, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui na CNN. Tudo bem? Bom dia, Carol. Um prazer estar com vocês. Bem, vamos lá, André, trazendo então as questões jurídicas aqui para a nossa conversa, porque há quem veja a decisão do ministro Moraes com ressalvas. Há quem critique, por exemplo, o fato da punição atingir todos os usuários do X de forma indiscriminada. Mas o próprio ministro destaca em sua decisão, por exemplo, não só a ausência do representante legal do X no Brasil ou as multas que não foram pagas pela empresa, mas também a demora do X em combater a atuação de grupos extremistas e milícias digitais. Afinal, André, a suspensão do X atende a critérios de proporcionalidade? Olha, Carol, eu entendo que não. Na verdade, eu até faço uma analogia, talvez singela, mas vamos lá. Se a gente tem multas a serem arbitradas para uma padaria, ou uma padaria está descumprindo a lei, eu vou estimular a padaria a cumprir a lei se eu fechá-la? Se eu impedir a padaria de funcionar, aquelas multas se viabilizam? Claro que não. Então, o problema da proporcionalidade, ele tem a ver, inclusive, com a efetividade da própria decisão. Porque se eu passo do ponto, na maneira como eu faço, eu busco fazer a minha decisão ser cumprida, eu faço perder o objeto da própria decisão. E é isso que tem acontecido. Quer dizer, se eu arbitro multas, ou quero que o X pague multas por descumprimento de ordens, eu vou lá e fecho a rede, claro, eu não apenas puno todos os usuários que não têm nada a ver com isso e que, inclusive, fazem do X uma ferramenta de trabalho ou até mesmo da sua liberdade de expressão, como eu também não estimulo o X a pagar suas multas porque eu inviabilizo a própria funcionalidade dele. Fechando o X, ele não vai, obviamente, se estimular a nada, a não ser acreditar que não é possível ter as suas operações seguindo adiante aqui no Brasil. Basília? Oi, tudo bem, senhor Marsiglia, mais uma vez, né? Gostaria de saber suas perspectivas para um eventual julgamento no plenário sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque a gente está falando quem está com Moraes, quem não está, e a decisão do STF, do pleno, né, todos os ministros, será um importante validador, saber quem e quantos estão com o ministro Moraes. O senhor aposta em uma maioria pró, uma maioria contra, uma unanimidade, uma impressionante unanimidade também? E mais, caso esta decisão não seja unânime, o senhor acha que isso pode indicar uma pressão da corrente anti-Moraes dentro do STF? Olha, Basília, eu acredito que se tivesse uma corrente forte anti-Moraes dentro do STF, ela já teria se feito saber, né? E inclusive confrontado essa decisão antes mesmo dela ser tomada. Eu não vejo levar ao plenário do STF nenhuma função que não seja de respaldar ou reforçar a decisão do Moraes. Quer dizer, fica esquisito, até mesmo o Moraes fica de alguma forma um pouco exposto, ou demais exposto, sem o referendo do próprio plenário. Então, eu acredito que tem a função de respaldá-lo. Se houvesse em levar esse caso para a decisão do plenário, se houvesse alguma intenção de fazer com que se revogasse, ou uma possibilidade de fazer com que se revogasse essa decisão, eu acredito que isso teria sido costurado internamente antes da decisão ser tomada. Seria muito ruim, inclusive, internamente para o ministro Moraes, se a decisão dele fosse revogada depois pelo plenário. Creio que eles estão conversando, não é possível que eles não estejam conversando sobre uma decisão desse porte. Então, creio que seja meramente para referendar. Claro, é possível que ali, por exemplo, alguns ministros, que inclusive têm sido cobrados a respeito de uma posição como Nunes Marques, ou mesmo o André Mendonça, que foram indicações do Bolsonaro, que de alguma forma se colocam, ou espera-se que se coloquem em confronto com as decisões majoritárias ali a respeito desses temas, pode ser que eles, enfim, façam alguma ponderação ou votem contra, mas não tenho a menor dúvida de que se qualquer unanimidade não estivesse já estabelecida no STF, isso não teria sido discutido entre eles
antes da decisão monocrática do Moraes. Eu vejo a decisão monocrática do Moraes como uma decisão que, sem dúvida alguma, foi anteriormente costurada com os demais ministros. Ou seja, né, Carol, só para saber se eu entendi bem a sua resposta, doutor Marcília, o Moraes não teria tomado essa decisão sem saber que tinha um respaldo de dentro da própria corte, né? Para quem está sentindo surpresa e achando que vão contra a decisão dele, dificilmente ele teria tomado essa decisão sem ouvir os seus próprios pares ali nos bastidores da Suprema Corte. Acho impossível, Basília, que essa decisão monocrática fosse tomada sem um respaldo anterior dos demais ministros. Até porque quando há uma decisão monocrática ser tomada a respeito de um tema muito importante, os ministros, eles próprios, voluntariamente, levam a decisão para o plenário, até para se proteger, para se respaldar, para que possa ser dito que a decisão foi conjunta, que a decisão não foi isolada. Isso expõe quem tomou essa decisão isolada ou monocrática. Então, eles próprios levam para o plenário. Isso não aconteceu, entendo eu, em razão de uma efetividade. Se levassem para o plenário, talvez essa decisão tivesse de demorar muito. Então, eu acho que o ministro Moraes tomou a decisão e depois vai levar para o plenário referendar. Mas eu não tenho a menor dúvida de que, antes de tomar essa decisão monocrática, o próprio plenário, o próprio colegiado, pelo menos majoritariamente, se colocou ao lado da decisão do Moraes, apoiando-a, mesmo ainda que monocrática. Mas tivemos um recuo do ministro Alexandre de Moraes quando ele suspende aquela restrição do Google e Apple a aplicativos de acesso a VPNs, que era uma medida, inclusive, que gerava também um debate jurídico. Do ponto de vista do direito, por que esse recuo foi necessário? Bom, esse recuo foi necessário, sem dúvida alguma, porque o VPN é uma ferramenta que não é utilizada apenas para o X, né, para se acessar o X. Tem gente que faz home office com VPN, tem empresas internacionais, estrangeiras, enfim, que se comunicam a partir do VPN, uma comunicação interna. Então, talvez tenha havido uma falta de percepção técnica do alcance ou da real utilização do VPN e, por isso, voltou-se atrás. Agora, Carol, é curioso, na decisão que revogou o VPN, o ministro Moraes revoga o item 2 inteiro da decisão anterior. Curiosamente, no item 2 havia também o contato com as empresas de telefonia, com as operadoras. Então, em tese, a decisão foi revogada também no sentido de suspender-se ou na viabilidade técnica de se suspender o X. Claro, não era isso que ele desejava fazer, mas na prática isso foi feito, o que mostra que, de alguma maneira, essas decisões não são tomadas, enfim, há às vezes até alguma precipitação na maneira de se redigir essas decisões, e isso mostra um pouco como os ministros estão afoitos com isso, né? Como eles não têm uma preparação longa em relação a essas decisões, elas são tomadas um pouco no calor do momento, essa é a percepção que passa a nós todos. Basília? Obrigada, Carol. Doutor Marcília, em que medida o senhor acredita que este caso abre precedentes na discussão da regulação ou regulamentação das redes sociais? A gente fala de um Brasil com o Marco Civil da Internet que foi aprovado já aquém das expectativas, diante da dura pressão ali das plataformas. Os congressistas admitem que o que foi aprovado na época saiu menor do que o Brasil precisava e o mundo já discutia. Agora, em tempos de PL das fake news, que os críticos chamam de PL da mordaça, o que pode acontecer depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes? Fica de recado para outras redes sociais de que esse ambiente não é terra sem lei? Olha, Basília, eu sempre fui favorável a uma regulação que se voltasse à transparência das plataformas, ou seja, como é que as plataformas distribuem o conteúdo? Por que uma antena de um perfil, por exemplo, tem mais alcance do que a antena de outro? Por qual razão que o meu conteúdo chega a você e a mais milhões de pessoas e o do José não? Por que isso acontece? É mediante pagamento? Tem um interesse ideológico ou não? Tudo isso é relevante, sobretudo às vésperas de eleições. Essa é a regulação que deveríamos ter feito, mas não foi a regulação que o PL 2630 propôs.
E essa foi a crítica que a oposição fez, de que aquele PL buscava o controle de conteúdo porque oferecia às plataformas ou exigia das plataformas uma espécie de um poder de polícia de conteúdo. Agora eu creio que essa cisão ou essa discussão sobre as plataformas fazerem um poder de polícia ou esperar-se isso delas fica ainda mais impossibilitado. Não vejo como o Congresso possa, diante dessa situação toda, se politizar da maneira que está se politizando a partir da decisão do Supremo, que um PL saia ou que uma regulação saia do papel e possa efetivamente acontecer. Porque se a crítica era a possibilidade de se politizar o controle de conteúdo, agora com essa decisão do Supremo isso fica, sem dúvida alguma, na pauta do dia, né? A possibilidade de que realmente esteja se politizando uma espécie de controle de conteúdo com a saída do X. Então, eu vejo que o Congresso vai ter muita dificuldade em levar adiante essa discussão. Talvez, infelizmente, essa discussão seja realmente feita pelo próprio STF a partir de duas ações que hoje estão para serem pautadas a respeito da responsabilidade das plataformas. Eles já ameaçaram, vamos dizer assim, que essas ações seriam pautadas e que a partir delas houvesse a regulação, mas esperaram, estavam aguardando uma solução do Congresso. Diante dessa situação, não vejo que o Congresso possa andar, ao contrário. Eu imagino que o Congresso pretenda tirar de pauta todas as questões a respeito de regulação, justamente para não politizar ou acreditando que seria possível politizar o tema ainda mais se isso fosse levado à votação. Doutor, para a gente encerrar, eu vou aqui voltar a um ponto que abordamos no início da nossa conversa, que são as multas que foram aplicadas ao X pela Justiça Brasileira, um valor aí milionário. E por conta dessas multas, tivemos o bloqueio dos bens da Starlink, que é uma empresa que Elon Musk também é acionista. A Starlink chegou até a recorrer ao Supremo Tribunal Federal dessa decisão. O recurso foi negado. No que se baseia a lei para bloquear os bens da Starlink? Pois é, a nossa lei, a nossa legislação, ela permite, por exemplo, uma empresa pagar a dívida de outra, digamos assim, apenas e tão somente quando há uma comprovação explícita de fraude. E isso precisa ser comprovado não por suposição, precisa ser comprovado por perícia, documentos, etc, etc. Então, a empresa que é devedora precisa estar insolvente ou precisa ter necessariamente comprovado uma fraude. Ela existe, a existência dela é uma fraude para blindar a outra empresa que é solvente. Não me parece o caso. E aí a gente tem, sem dúvida alguma, uma irregularidade no cumprimento dessa decisão. Agora, é curioso, porque se o ministro Moraes entende que as empresas são uma coisa só, talvez devesse entender que os representantes legais também são uma coisa só, ou poderia até mesmo migrar o bloqueio das multas do próprio X para da Starlink no lugar de suspender a rede. Quer dizer, é uma decisão até contraditória nesse sentido. André Marsiglia, advogado constitucionalista, nessa conversa conosco aqui na CNN Brasil. Mais uma vez, doutor, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Carol. Basília, um prazer. Obrigada, Basília. Até já.